Penso e logo existo. E se existo é porque penso, óbvio. E você tem pensado? O que você tem feito com os seus pensamentos? O que você tem feito com a sua maneira de pensar, de agir e de pensar em política? Você está num canal que eu falo de política. Todos os dias ou quase todos os dias. Eu sou Heleno Coleta e você está no Brasil de plantão. Desde eu te convido a se inscrever no canal, conhecer os nossos outros vídeos, deixar o teu like ou o teu dislike. Estamos chegando aos 30 mil inscritos, graças a você. Gente, o que faz uma pessoa em sã consciência gostar, apoiar e seguir o Bolsonaro ou a cartilha bolsonarista de fazer política em um país literalmente despolitizado, onde durante muito tempo o negacionismo prevaleceu? O homem que foi presidente da República de 2018 a 2022 através do voto eletrônico e logo depois que se tornou presidente da República, ele renegou os votos eletrônicos e as urnas eletrônicas também. Negacionista de primeira hora, dizia ele que quando a pandemia chegou no Brasil, era uma gripezinha no tocante a isso aí, e que teria que enfrentar a pandemia como homem, como se fossem soldados em um fronte de batalha, mas soldado de verdade, não aquele soldado bunda suja, barriga branca, como o Bolsonaro foi quando esteve no Exército Brasileiro. O homem que se dizia machão quando ele estava com o poder nas mãos e por 4 longos anos. O homem que se dizia atleta e que não iria pegar Covid-19 e se pegasse o seu histórico de atleta, iria beneficiá-lo. Mentira, balela, papo furado. Nessa história para boi dormir, mais de 700 mil pessoas morreram com Covid-19 por conta do Bolsonaro não comprar vacina, e quando comprou vacina se beneficiou porque recebeu propina. Ele não comprou. Precisou o STF liberar os deputados e senadores que não eram bolsonaristas para comprar vacina, para fazer com que a vacina chegasse no braço do povo brasileiro mais rápido e com mais facilidade. O Bolsonaro zombava das pessoas morrendo. O Bolsonaro dizia que não era coveiro. O Bolsonaro sempre se dizia vítima da sociedade e vítima da grande mídia. E quando eu falo isso, eu falo da Rede Globo de televisão, da Folha de São Paulo, dos jornalões, da Band, do SBT, da Rede TV, que sempre apoiou o Bolsonaro. E Bolsonaro surgiu na política muito por conta da Luciana Gimenez e da Rede TV, que deram palanque para o macaco Tião aparecer. E ele apareceu dizendo ser antissistema, sendo que ele sempre esteve acomunado com o sistema. A veia do golpismo sempre esteve no Bolsonaro e o Bolsonaro conduzindo a veia do golpismo. Então, quando você me procura e fala assim, eu entendo de política, ok, mas você entende que a política é a arte do bem comum? Ou você segue a cartilha do Bolsonaro, que a política boa é aquela que o favorece sempre, que você olha apenas o seu lado, nunca consegue enxergar o copo meio cheio ou transbordando? O Bolsonaro entrou na política como um político ladrão, corrupto do baixo clero. Como se não bastasse, ele corrompeu as suas 3 ex-mulheres e a atual, que dizem que ainda é mulher do Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, levando ela a ser a presidenta mulher de honra do PL, partido que ainda agrega o Bolsonaro, sendo ela corrompida também, querendo você ou não. Bolsonaro levou seus 4 filhos para a política, como profissão de fé. O Dudu Bananinha, que está nos Estados Unidos, dizendo ser um perseguido do sistema brasileiro. O Flávio Bolsonaro, que é senador da República. O Carlos Bolsonaro, Carlos Cabeção, Carluxo, há quem diga que ele é a mulherzinha do Léo Índio, e que agora estão separados porque o Léo Índio, sobrinho do Bolsonaro, fugiu do Brasil. E o Renan Bolsonaro, que é vereador em Balneário Camboriú e Santa Catarina. Nós sabemos muito bem que é um estado literalmente fascista, tá?
Então, apoiar o Bolsonaro nessas condições, tu tem que ser muito burro. Tu tem que ser analfabeto político de pai, mãe e parteira. Porque se tu entende de política 1% dos 100% que precisa entender, tu não pode apoiar o Bolsonaro, um canalha, um escroto como o Bolsonaro. O mesmo Bolsonaro que dizia que não tinha medo da gripezinha no tocante a isso aí, é o mesmo Bolsonaro que está em um hospital em Brasília, um hospital para bacanas, para ricaços, com medo do STF e do Alexandre de Moraes. O Bolsonaro que se dizia homem de ferro, homem de raça, é o mesmo Bolsonaro que está escondido, refugiado dentro de um hospital em Brasília, com medo do presídio. E o presídio que o aguarda vai ser diferente do hospital. No hospital se tem cama quente, no hospital se tem remédio, no hospital se tem vacina. O presídio que está pronto para receber o Bolsonaro, lá vai ter um gradil gelado, vai ter uma cama de cimento duro com colchão fino, porque o Bolsonaro não tem foro privilegiado. O Bolsonaro, há quem diga que já tem políticos do baixo clero também, articulando para que o Bolsonaro fique preso em um presídio militar. Isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque o Bolsonaro conseguiu rachar até os poderes militares no Brasil, como Exército, Marinha e Aeronáutica. Bolsonaro não pode ficar em uma cela para pessoas que têm grau superior. Ele não tem, ele vai para um presídio comum, para uma cela comum, porque comum o Bolsonaro é. Canalha como ele sempre foi, ele vai se vitimizar o tempo inteiro. Ele vai dizer que está com problema na barriga, no intestino, por conta de uma facada que só na cabeça do Bolsonaro e dos bolsonarentos ele foi esfaqueado. Bolsonaro não morre, Bolsonaro é coisa ruim. Bolsonaro escapou de uma facada, uma pseudo-facada. Bolsonaro caiu de um helicóptero uma vez, de um avião, quando ele estava no paraquedismo. Ele se quebrou todo, quebrou as duas pernas, quebrou os braços. Bolsonaro não tem doença. A única doença que o Bolsonaro tem é uma erisipela que está comendo uma das suas pernas. Fora isso, o Bolsonaro não tem nada. Adélio Bispo foi usado como um boi de piranha. E aonde Adélio Bispo está? Porque o Bolsonaro não quis a condenação do Adélio Bispo. Se houve facada, facada sem sangue, isso traduz que Bolsonaro é sangue de barata. Porque a barata é um inseto que não tem sangue. Você pisa numa barata, você não vê o sangue na barata. Bolsonaro diz que passou, e seus cupinchas também, aqui vou me reportar a eles como cupinchas, diz que passou por uma cirurgia de 12 horas, mas em menos de 24 horas ele estava andando nos corredores do hospital em Brasília, onde ele foi operado, essa cirurgia muito mandrake. Curioso é que no dia que o Bolsonaro ficou sabendo que iria ser indiciado, quando chegou a notícia para ele estava no Rio Grande do Norte, ele passou mal, tipo assim, caiu. Eu vou encenar aqui e vou me safar. Só que não. Semana passada, na última quarta-feira, o Alexandre de Moraes mandou um oficial de justiça, onde ela foi humilhada pelo Bolsonaro, onde o Bolsonaro deu aquele chilique que é da natureza dele, dá chilique por tudo. Inclusive, há quem diga que ele dava muito chilique no dia que o professor de judô dele não ia, o Aristides. Não vou deixar essa história acabar não, tá? Quando o Aristides não aparecia para dar aquele abraço de urso por trás no Bolsonaro, disse que ele dava chilique no Exército Brasileiro. Preguiçoso, bunda suja, barriga branca e negacionista. O Bolsonaro é tudo que não presta. Bolsonaro é tudo de pior que já existiu no Brasil. Bolsonaro é pior do que o Fernando Collor de Mello. Bolsonaro é muito pior do que o Michel Temer. E agora está com medo do Alexandre de Moraes. Está culpando o STF. Está culpando até o presidente Lula. Se vitimizou no hospital, dizendo que tiraram ele do poder, aqui aspas para o Bozo, me tiraram da presidência da República para colocar esse que está aí, que está afundando o Brasil. Quer dizer, ele está se vitimizando porque quer voltar. E o Bolsonaro não ganha mais para nada no Brasil, nem para síndico de prédios de favela.
Falando em favela, quando ele aparece cheio de fio, parece aqueles postes de favela, um monte de fio de pendurado, aparece com uma sonda no nariz, bem por fora do nariz, porque o Bolsonaro está se vitimizando o tempo inteiro. Sabe o que é isso? Medo. O medo que, quando ele era presidente da República, ele não tinha, porque tinha imunidade presidencial, mas a casa caiu, ele foi chutado do poder. E agora sabe que a água bateu na bunda, a água bateu na barriga, a água bateu no peito e a água já está no pescoço dele. Logo, logo, ele não irá mais respirar. Ele terá que se entregar, porque condenado ele será, preso ele vai ser, e não há nada que ele possa fazer. Simples assim. Eu sou Heleno Coleto e você está no Brasil de Plantão. Se inscreva no canal, curta, compartilhe os nossos vídeos, deixa o teu like ou o teu dislike. Fato é que eu estou feliz da vida porque eu vejo a prisão do Bolsonaro se aproximando cada dia mais. E se você me pergunta, Heleno, mas prisão tem cheiro? Posso te garantir que tem. Eu nunca fui preso, mas eu posso te garantir que o cheiro da cadeia não é interessante. E é melhor você não pagar para ver, como eu não quero pagar para ver o Bolsonaro no poder de novo. Não, chega de fascismo, chega de coisa ruim comandando o Brasil. O Brasil está muito bem, obrigado. O Brasil tem um presidente legítimo, um presidente humano, um presidente que respeita os pobres, os índios, os negros, as mulheres, um presidente que respeita o Brasil como um todo. E se um presidente de um país é a referência maior, o Brasil está muito bem representado, porque o presidente Lula, ele representa muito bem o povo brasileiro, aonde quer que ele esteja, aonde quer que ele vá. Ele representa muito bem o povo brasileiro. Agora, a questão do ser humano em sã consciência não apoiar o Bolsonaro, isso é normal, basta você pensar, basta você analisar os malefícios que o Bolsonaro trouxe para o povo brasileiro. E quando você vê um pobre se dizendo de direita, querendo estar na Casa Grande, aí é para rir. Aí é para rir de tristeza e entender que pobre, burro, de direita é piada. Aquela piada que não te contaram direito, ou não te contaram direito. E é o que mais tem, é pobre de direita, de centro-direita, que está lá porque o patrão quer. Mas o patrão, será que gosta desse pobre, desse subserviente, desse funcionário? Ou ele é facilmente substituído? Tire um tempinho para pensar nisso. Eu, como terapeuta, analiso muito bem as pessoas e entendo que, para apoiar o Bolsonaro e para seguir a cartilha do bolsonarismo, no mínimo, tem que ter 3 pontos cruciais: desvio de personalidade, desvio de caráter e desvio moral. Tão simples quanto isso. Se inscreve aí e a gente volta.